O texto do estudo de hoje, Êxodo 5, dos versos 3 a 23, narra as atitudes de Faraó após ser advertido por Deus, ou ser advertido por Moisés e Arão, de que deveria libertar o povo escravizado. Mostra qual foi a atuação de Moisés e mostra também as atitudes dos hebreus, quando, nesse processo, se viram em mais e maiores dificuldades. Na verdade, mostra o começo da obra de libertação, um começo difícil, como é o título do estudo de hoje. Vamos ver o texto, então. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos, pois, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Moisés e Arão estavam agora reforçando a petição, reforçando a ordem divina: deixa-nos ir. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Isso está no verso 4. A resposta de Faraó: por que vocês vêm atrapalhar? Não prejudiquem o trabalho, não prejudiquem a produção. Vão trabalhar. Voltem todos para o trabalho. Nós sabemos, irmãos, todas as palavras que Faraó falou, mas eles podem ter dito assim: para com essa bobagem de ir adorar um Deus que eu nem conheço. O que vocês precisam é trabalhar. Disse também Faraó: o povo na terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas. Isso quer dizer, o povo de Israel tinha crescido muito no Egito. E agora, Moisés estava promovendo a distração das tarefas. Isso estava fazendo com que eles não cumprissem as tarefas. O povo já cresceu demais, e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho. É outro texto, é o mesmo texto em outra versão. Mas continuando. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Veja, o que Faraó resolveu fazer agora foi tornar mais difícil o trabalho, tornar o trabalho mais opressivo, para que o trabalho ocupasse mais a cabeça e o físico daqueles escravos, para que eles deixassem de bobagens, segundo ele, deixassem de bobagens. Aumente a carga de trabalho. Diz assim, eles deverão produzir a mesma cota, e se eles têm mais atividades para fazer, como essa de procurar a palha, eles vão ter que se empenhar mais, vão ter que trabalhar mais horas, vão ter menos horas para ficar pensando. Não sobrará tempo nem forças para dar ouvidos às palavras mentirosas. Quais eram as palavras mentirosas? As palavras mentirosas, segundo o Faraó, era a mensagem do Senhor Deus. Veja que absurdo. Faraó estava considerando a mensagem do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, estava considerando a mensagem como mentirosa. Que eles mesmos busquem a palha. Está em Êxodo 5, 10 e 11. Vamos lá, ainda em frente. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmos e juntai a palha, onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Aqui fala de superintendentes e de capatazes. Na hierarquia do trabalho, quem eram os superintendentes? Os superintendentes eram empregados egípcios que cuidavam de manter a produção. Eles tinham que manter a produção. Eles eram responsáveis pela produção. E quem eram os capatazes? Os capatazes eram judeus que tinham esse cargo, não ficavam produzindo tijolos, mas ficavam cuidando para que a produção acontecesse de uma maneira eficiente. Aqui, então, depois dessa ordem, o povo se espalhou por toda a terra do Egito,
a ajuntar restolho em lugar de palha. Vamos continuando agora no verso 13. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó os tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então veja, irmãos, aí os administradores egípcios, os responsáveis pela produção, eles tinham que dar conta ao faraó, ou quem sabe a outra posição hierárquica do reino, eles tinham que dar conta da produção. E para isso eles apertavam os feitores que tinham sido colocados por eles sobre os escravos para trabalhar. Os feitores hebreus eram responsáveis pela mão de obra escrava. E os superintendentes eram responsáveis pela produção. Mas vamos continuando, então, diante dessa situação ruim de trabalho, pior, né? A relação pior de trabalho, com mais opressão. Verso 15, então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que nos tratas assim? Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem a culpa. Produção de tijolos. A produção de tijolos era feita como nas olarias. Formas de barro, formas de madeira, onde eram colocados o barro que tinha sido preparado. Ele podia ser com palha ou sem palha. Os tijolos com palha eram mais firmes, eram mais capacitados para as cargas. Portanto, deviam fazê-los com palhas. Uma reclamação trabalhista. Essa era uma reclamação trabalhista. Os capatazes foram reclamar falta das condições de trabalho. Nós não temos condições de trabalho, nós temos que trabalhar, mas não temos o material. Temos que ir atrás do material. Já tinham que ir atrás do barro, do betume, né? E agora, então, buscar a palha e ainda manter a produção. Diante dessa reclamação trabalhista, agora qual foi a posição de Faraó? Não foi mais agora os judeus que foram reclamar, não foi Abraão, não foi Moisés, melhor, não foi Moisés nem Arão, mas eram os trabalhadores. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não vos se dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. A intransigência de Faraó. Sabe o que vocês querem? Vocês estão inventando essa história de ir sacrificar, de fazer uma festa no deserto. O que vocês querem é parar de trabalhar. Vocês são preguiçosos, vocês são desocupados. Vocês devem estar com muito tempo livre, vocês são desocupados. E a adoração é somente uma desculpa para não trabalhar. Veja agora o verso 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Os feitores hebreus, eles também eram escravos. E eles eram os responsáveis pela produção. Eles deviam fazer com que a produção fosse aquela ajustada, aquela que deveria ser executada a cada dia. E agora, então, eles estavam sendo apertados. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Bom, eles tinham ido falar com Faraó, mas Moisés e Arão estavam esperando, fora. E agora, então, eles encontraram. E o que aconteceu quando eles encontraram Moisés e Arão? E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Eles estavam absolutamente descontentes com Moisés e Arão. Por quê? Eles esperavam a libertação, mas o que estava tendo agora? Maior opressão. Agora estava pior do que antes. Onde está o livramento que vocês anunciaram? E eles se confrontaram com Moisés
e Arão. Veja aqui um texto da nossa lição. Antes de se dirigirem a Faraó, Moisés e Arão reuniram-se aos anciãos e o povo, transmitiram-lhes as palavras de Deus e fizeram os sinais miraculosos, convencendo os israelitas de que o Senhor os libertaria. Como resultado, eles adoraram ao Senhor. Vimos isso em Êxodo 4, versos 29 a 31. As expectativas eram altas. Deus iria libertar os hebreus da escravidão. Veja, eles estavam agora aguardando a libertação. Moisés tinha feito os prodígios. Lembram? A vara que se tornava em serpente, a mão leprosa que se tornava sã, e depois também a água que se tornava em sangue. Eles estavam certos da libertação, essa era a expectativa deles. Mas não estava acontecendo nada disso, a coisa estava ficando cada vez pior. Não é difícil entender porque eles ficaram tão aborrecidos com Moisés a ponto de dizerem que o Senhor olhe para vocês e o julguem. Porque eles estavam dizendo, vocês fizeram uma coisa muito errada, vindo aqui contar essa história de que nós vamos ser libertos. O Senhor então julgue vocês. Eles esperavam que Moisés viesse para libertá-los dos egípcios, não para tornar ainda mais difícil a vida deles sob o domínio egípcio. Assim, agora, além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão tinham que lidar também com os hebreus que estavam descontentes com essa situação. Na verdade, descrentes da libertação. Então Moisés, tornando ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado o povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo. Faraó oprimiu o povo reclamou para Moisés, e agora Moisés também reclamou. Reclamou com quem? Reclamou para com Deus. Por que me enviaste? Ele também não estava entendendo ainda. Ele sabia que ele tinha uma tarefa. Ele queria cumprir essa tarefa, mas parece que Deus não estava cooperando com ele. Por que é que você não tem nenhuma sorte, não livraste o povo? Era isso que estava acontecendo. Nós vamos continuar, irmãos, no livro do Êxodo. Vamos ver quantas situações dessas de estar sendo repelido pelo povo, de estar sendo desacreditado pelo povo. Mas Moisés estava fazendo a tarefa do Senhor. E essa era a tarefa que ia ser feita. O começo estava difícil, mas a tarefa estava em frente. E Moisés e Arão estavam dispostos, ainda que reclamando para Deus, estavam dispostos a cumprir essa tarefa. Que nós também possamos estar sempre dispostos a cumprir a tarefa que o Senhor designar para cada um de nós.